Boa noite, gente. Agora eu vou estar dando início a falar sobre as miocardiopatias e doença pericárdica. Bom, até o momento não existe nenhuma definição universal para cardiomiopatia. A AHA definiu como um grupo heterogêneo de doenças do miocárdio associada à disfunção mecânica ou elétrica, que normalmente apresenta uma hipertrofia ventricular inadequada ou então uma dilatação, e que pode estar envolvida por diversas causas e frequentemente pode ser genética também. Podem ser confinadas ao coração ou fazer parte de uma doença sistêmica generalizada, que muitas vezes pode levar à morte cardiovascular ou então a uma incapacidade resultante de uma insuficiência cardíaca progressiva. Aqui eu coloquei porque isso aqui dá um resumo bem legal das cardiomiopatias. A gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, a dilatada e a restritiva. Na hipertrófica, a gente vai ter uma disfunção diastólica, tem um risco de morte súbita em jovens atletas e tem uma hipertrofia do VE. Na dilatada, vai ter um aumento de todas as câmeras cardíacas e uma disfunção sistólica, e é o tipo mais comum. Na restritiva, você tem ali as paredes ventriculares já são mais rígidas e é o tipo menos comum, mas das cardiopatias genéticas, a restritiva, no caso, vai ser a mais comum. Então, aqui a gente tem a classificação dessas cardiomiopatias. Genéticas, a gente tem as miocardiopatias hipertrófica, displasia arritmogênica do ventrículo direito, miocárdio não compactado, transtornos hereditários do sistema de condução e cardiopatias caniculares. As mistas, nós temos as dilatadas, que pode ser genética ou não genética, e também tem as adquiridas, né, que já são maiores, inflamatórias, devido a estresse, ao parto, e também tem as miocardiopatias idiopáticas. Hoje em dia, esse leque de miocardiopatias idiopáticas diminuiu bastante, justamente porque está tendo um estudo maior, o diagnóstico das outras cardiomiopatias estão sendo feitos, então essa idiopática acabou que diminuiu bastante nos últimos anos. Eu vou começar falando aqui um pouquinho da doença de Chagas, mas eu não vou me abranger aqui, porque vai ser um tópico, uma outra aula que vai ser dada. E aqui, na doença de Chagas, aqui tem o Carlos Chagas, né? E por que a gente está falando dessas doenças de Chagas? Porque é a principal causa de insuficiência cardíaca nos países subdesenvolvidos. Então, assim, esse cara aqui foi o cara que descreveu todos os estágios da doença, desde o vetor, o agente etiológico, até a clínica da doença. Então, assim, eu vou falar um pouco da parte da epidemiologia. Ainda é considerada como um grande problema de saúde pública, tanto no Brasil quanto na América Latina. Segundo o Ministério da Saúde, nesse período que foi de 2000 a 2013, ocorreram um registro de 1.570 casos no Brasil, sendo que desses, 1.081 foi por contaminação por via oral, 100 pela forma vetorial, 6 pela vertical e 372 foram ignoradas. E, assim, a região norte foi a com o maior número, de 1.430 casos, sendo 1.023 por contaminação via oral. Ou seja, a contaminação por via oral é a mais frequente. A região norte do Brasil, ela contribui com a maioria dos casos no país, tem uma incidência relacionada com os meses de safra do açaí, que é entre agosto e novembro. Só que a gente se detém muito ao açaí, né? Mas tem também abacaba, coquinhos e caldo de cana e outros sucos também que podem estar contaminando. Eu tirei esse gráfico aqui, da SOCESP, lá eles fizeram um estudo da doença de Chagas, e aqui eles mostram a distribuição dos casos de doença de Chagas, né? Foi um estudo que foi feito lá em Abaetetuba, no período de 2005 a 2012,
E foi observado justamente isso, um aumento aqui nesse período de outubro e novembro. Tá todo mundo ouvindo? Alto e claro. Ah, tá. É porque é muito estranho. Mas, enfim. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que tem uma evolução clínica bifásica. Tem a forma aguda da doença, que muitas vezes não é identificada, e evolui, na maioria das vezes, para a fase crônica, que pode ter uma apresentação indeterminada, digestiva, cardíaca ou cardiodigestiva. Bom, agora eu vou estar dando início na parte das cardiomiopatias hipertróficas. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença cardiovascular genética, é a mais comum, causada por múltiplas mutações nos genes que codificam proteínas do sarcômero cardíaco. E, embora possa ser compatível com uma longevidade normal em pacientes, pode também causar morte súbita em jovens. O que se observou? Que, geralmente, a maioria dos pacientes tem uma sobrevida alta, e os pacientes que têm morte são geralmente jovens atletas, e que aqui é que entra a nossa responsabilidade como cardiologistas, né? Porque a partir do momento que a gente identificar uma cardiopatia hipertrófica nesses treinadores, a gente tem que, no caso, suspender dessas atividades mais complexas. É caracterizado também por um VE espessado, mas não dilatado, na ausência de outras alterações cardíacas ou sistêmicas. Porque aqui, o que nós vamos analisar? Primeiro, a gente tem uma cardiomiopatia, né? E aí a gente vai ter que descartar causas que levem a essa cardiomiopatia, como, por exemplo, a estenose de válvula aórtica, a hipertensão, que são as causas mais comuns, também tem as causas congênitas, tem o coração de atleta, que eu vou estar falando mais lá na frente. Então, assim, a gente tem uma prevalência na população geral de aproximadamente 0,2%, que corresponde que 1 a cada 500 pessoas tem uma cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença global, relatada em mais de 50 países, e tem uma característica, que é uma obstrução da via de saída do VE. Essa característica, ela pode ter, mas não é obrigatória e não acontece somente na cardiomiopatia hipertrófica. Mas, assim, cerca de 1/3 desses pacientes tem a forma não obstrutiva. É uma doença autossômica dominante, ocorre com igual frequência entre homens e mulheres. O que eu vi é que ocorria na verdade, quem mais fazia exame, justamente por ser de pacientes mais jovens, eram os homens atletas, então eram mais notificados, mas hoje em dia, tanto mulheres quanto homens já está bem igual essa frequência. Mulheres têm um maior risco de progressão para insuficiência cardíaca avançada. Eu acho que essa questão desse risco de progressão é até mais por isso, porque o diagnóstico na mulher parece ser mais tardio. Então, aqui, a gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, você tem uma disfunção, que geralmente é uma disfunção diastólica, e é essa disfunção que causa os sintomas de insuficiência cardíaca. Tem a obstrução ali da via de saída do VE e tem uma isquemia miocárdica, né? Aqui nessa figura a gente até percebe um aumento aí do septo, né? E tem também um aumento da parede do VE. Geralmente no eco, quando a gente observa, a gente coloca que geralmente tamanho do septo e dessa parede posterior é bem similar. E tem a isquemia miocárdica também, que pode levar à fibrose, e aí estas vão estar relacionadas a um maior risco de morte e também a um pior prognóstico. Então, aqui é justamente essa obstrução da via de saída do VE, né? E o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma hipertrofia, né? A gente pode ver que o septo está bem hipertrofiado. Então, e tem o próprio ventrículo em si, mas é uma hipertrofia assimétrica.
E aí que pode evoluir com o efeito Venturi, né? O que é esse efeito Venturi? Você tem ali a hipertrofia, aí passa um fluxo em alta velocidade, e esse fluxo geralmente é um fluxo turbulento que vai gerar um efeito Venturi, que vai sugar o componente anterior da válvula mitral, que vai tocar no septo hipertrofiado e vai obstruir ainda mais essa via de saída. Tá. Então, aqui, né, nessas cardiomiopatia hipertrófica, ela é transmitida por um traço mendeliano com um padrão de hereditariedade autossômico dominante. Qualquer filho afetado tem uma probabilidade de 50% de desenvolver a doença e é causada por mutações em 11 ou mais genes codificadores de proteínas. Aqui nós temos uma imagem, né? E essa imagem mostra para a gente as anomalias genéticas que geralmente elas ocorrem com alteração na mutação de genes, esses genes que são responsáveis por proteínas das miofibrinas musculares do coração. Então, assim, já foram estudados mais de 100 mutações relacionadas a essas cardiomiopatias, tá? Mas, assim, das cardiomiopatias, dessas mais restritivas, o que foi que nós observamos? Que está mais ligado a três tipos de proteína, no caso, que é a miosina, ligadora da proteína C, a beta-miosina de cadeia pesada e a troponina T, tá? Cada uma delas, mais ou menos, corresponde a que tem um maior percentual, essa beta-miosina de cadeia pesada, que corresponde a 35%, e as outras duas são bem similares a 15%. Bom, o diagnóstico é feito através de ecocardiograma bidimensional, né? A gente também tem a ressonância, que tem emergido mais recentemente com um papel mais expandido no diagnóstico, no caso, no diagnóstico não invasivo, em virtude de você poder ver essas imagens tomográficas de uma resolução muito melhor. Então, adicionalmente, a ressonância permite a quantificação do realce tardio com gadolínio, e isso aí vai ser importante por quê? Porque ele vai justamente ser um marcador da fibrose miocárdica. Então, assim, o fenótipo da cardiomiopatia hipertrófica permanece incompleto até a adolescência, quando o crescimento acelerado e a maturação são acompanhados por aumentos espontâneos na espessura da parede do VE e uma distribuição mais extensa da hipertrofia. O tanto que mais lá na frente eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, que a gente só vai começar a estar fazendo rastreamento a partir dos 12 anos. Que é quando, no caso, a pessoa já atingiu o crescimento necessário. Aqui tem a imagem de no eco. Aqui a gente pode estar vendo esse septo bem aumentado, a parede do VE também. Doutor, se o senhor quiser falar alguma coisa a mais daqui desse eco. O que a gente tem aqui, que é interessante, né? No idoso, o idoso ele faz um aumento septal dessa forma aqui, tá? Com a diferença é que é chamado de septo insigmoide, porque o septo ele faz um S. Diferentemente da miocardiopatia hipertrófica, onde não ocorre isso, o que ocorre é realmente um aumento da espessura. Então, é muito comum, às vezes, a gente ficar na dúvida se é uma miocardiopatia hipertrófica ou se é um septo sigmoide. O septo sigmoide, primeiro, vai ser no idoso, segundo, que ele não aumenta a espessura, ele cai, é como se caísse. Tá? Segunda coisa, vejam só, a válvula mitral, ela está colidindo com o septo na sua abertura, tá bem? Isso aqui também
fala a favor de uma miocardiopatia hipertrófica, tá? O outro detalhe é o formato da onda. Enquanto na estenose aórtica, a onda ela faz um formato medial, tá bem? Ela sobe, faz um pico médio e desce, tanto é que o sopro é crescendo e decrescendo, na miocardiopatia hipertrófica não. Essa onda, ela é uma onda que vai subindo lentamente e desce rápido. Olha. Ela sobe lentamente e desce rápido. Por quê? Esse gradiente vai variando conforme vai ocorrendo a contração ventricular. Então tá, eu vou continuar aqui. Aqui a gente também vê na ressonância, né? A ressonância que mostra o aumento do septo, o aumento das paredes também. Acho que é mais isso que eles querem evidenciar nessa ressonância. O senhor tem alguma coisa, doutor, para falar da ressonância? É isso mesmo. É o aumento aqui. Do septo, né? Onde a setinha está mostrando e da parede ali, ao redor do VE. Essa primeira imagem aqui, vocês estão conseguindo ver minha seta aí que eu estou apontando aqui? Não sei se estão conseguindo ver. Não, não dá, doutor. Não, né? Então, a primeira imagem da ressonância aqui, ela aparece, né, o septo interventricular bem aumentado, né? Uhum. Bem aumentado. E na segunda imagem, além de aparecer um septo aumentado, já começam a aparecer umas imagens de realce tardio. Tá bem? Umas imagens de realce tardio. E aqui que ficam um pouco mais claras aqui. Aqui à direita tem 4 imagens, né? E tem uma imagenzinha aqui embaixo, dessas 4 superiores aqui, que tem umas setas brancas. Então isso aqui é um realce tardio da fibrose, né? Lembra quando eu falei de isquemia, que o realce tardio atravessava toda a parede do miocárdio na isquemia. Aqui não, vai ficar localizado a porção média da parede muscular, né? Mostrando que é um processo infiltrativo mesmo, diferente da isquemia. Ok. Bom, a cardiomiopatia hipertrófica ela é predominantemente uma doença obstrutiva. Essa obstrução do trato de saída de longa duração é um forte determinante dos sintomas progressivos de insuficiência cardíaca e também de morte cardiovascular. Como eu falei, ela pode ser dividida em obstrutiva e não obstrutiva. Aí você vai ver ali naquele fluxo lá onde nós mostramos que tem, né, aquela obstrução que acontece ali próxima da válvula, vai ter um gradiente que vai estar passando lá. Se ele for maior que 30, em repouso vai ser obstrutiva. Se for menor que 30, vai ser não obstrutiva. Então, aí é a primeira definição que a gente tem das cardiomiopatias hipertróficas. Bom, a redução do relaxamento e o enchimento do VAE provavelmente contribui para os sintomas de dispneia, de esforço, sem relação com a gravidade da hipertrofia do VE. Ou seja, os sintomas que o paciente tem de dispneia em esforço não está correlacionado com a gravidade da hipertrofia. A disfunção diastólica do VE é a causa provável dos sintomas limitantes em pacientes com doenças não obstrutivas e é o mecanismo que leva a uma insuficiência cardíaca progressiva, apesar de ter uma função diastólica ali preservada. E a isquemia miocárdica, né, que vai promover o remodelamento adverso do VE. Aqui eu tenho os sintomas, né, da cardiomiopatia. Aqui eu vou ter dispneia, que acontece em 90% dos casos, devido principalmente a uma disfunção diastólica,
a obstrução da via de saída do VE, e até mesmo essa obstrução da via de saída do VE vai levar uma insuficiência mitral. Que ali, quando tiver o fluxo, a própria válvula ela não vai estar fechando direito. Então, ali vai causar uma insuficiência mitral. Tem a precordialgia, que acontece em 30% dos casos. Isso aqui até mesmo pelo aquele balanço de oferta de O2, né, e consumo de O2. E ocorre justamente pela hipertrofia do VE, que ali até os próprios miócitos, né, eles vão estar precisando de O2, e tem um estresse na parede, desarranjos dos miócitos, tem as pontes miocárdicas, tem a causa devido à redução do lume arteriolar, a fibrose miocárdica e disfunção microvascular. Síncope também, devido à desautonomia, arritmias, né? Obstrução da via de saída e até mesmo baixo débito. E as palpitações devido às arritmias, que podem ser tanto supraventriculares como ventriculares. Aqui eu achei bem interessante essa imagem, por isso que eu resolvi deixar, que aqui é o exame físico do paciente, né? A gente pode começar pela inspeção lá no pulso jugular. E aí, o que a gente tem aqui nessa parte do pulso jugular? Nós temos as ondas A, que são bem mais proeminentes aí, que é justamente a contração atrial. Como na hipertrófica a gente tem uma disfunção diastólica, o átrio ele vai fazer mais esforço para empurrar, né? E aí, do átrio para o ventrículo, então vai aumentar essa onda A. Por isso que a gente tem aqui a onda A é bem maior que a onda V. Tem o pulso carotídeo aqui do lado também, que é bem mais expressivo. Eu até deixei essa outra bem aqui, essa imagem, que é o pulso bísferens, que é justamente o que ele mostra aqui? Você tem nessa parte mais apical, tem a diástole, e aqui logo descendo você vê a divisão da diástole para a sístole, bem onde tem essa... Enfim, esse negocinho aqui, maiorzinho aqui, que se sai da ondinha aqui descendo. Então, você tem a sístole e tem a diástole. E aqui na sístole, a gente vê que tem 2 picos, né? E era para ter somente um pico. Porém, o ventrículo, ele começa a ejetar, a válvula mitral, ela vai fechar, aí o movimento anterior sistólico obstrui a válvula e na hora de ampliar, ela não amplia, mas ela abre novamente e volta a ejetar o sangue. Então, é justamente isso que é esse pulso bísferens. E aqui está mostrando o pulso dicrótico, que isso aqui é mais na diástole, e geralmente acontece com o balão intraórtico. Voltando mais um pouquinho aqui para essa imagem, o que a gente pode ver? Aqui na ausculta, a gente pode ter um desdobramento paradoxal de B2, que pode acontecer devido ao atraso do componente aórtico. E eu acho que é mais ou menos isso aqui nessa figura. Bom, achados eletrocardiográficos. O que a gente pode ver? O eletro, ele vai ser... Oi, doutor? Tem mais coisas de exame físico importante aí. Tá. Bora lá. Da ausculta. Como diferenciar uma miocardiopatia hipertrófica de uma estenose aórtica? Qual manobra a gente faz? Quem sabe me dizer? Luciana, sabe me dizer como é que eu diferencio? No exame físico, que manobra eu faço para diferenciar? Não. Tá. Wagner, que está aí.
Valsalva. Valsalva. Por quê, professor? A Valsalva, no caso da miocardiopatia hipertrófica, ela aumenta o sopro. Aumenta o sopro. Beleza. E da estenose aórtica diminui. Diminui. O sopro é muito parecido das duas. E aí, quando você faz uma valsalva, no caso da miocardiopatia hipertrófica, você aproxima o septo ali da parede, e aí diminui a área da válvula, acaba passando mais sangue ali numa área menor, e aí aumenta o sopro. Isso mesmo, é isso mesmo. A valsalva aumenta a pressão intratorácica, diminuindo a pré-carga, né? Se diminuir a pré-carga, diminui o tamanho do coração, o volume dele, aí aproxima, já que a estenose é por isso, né? A estenose subaracnoide acontece por isso. Já na estenose aórtica, não. Vai diminuir o fluxo, então vai diminuir o sopro. Perfeito. Isso aí é muito importante, porque isso ajuda muita gente no dia a dia e também em provas. Pode seguir, Valéria. Ok. Tá. Aqui os achados eletrocardiográficos. O eletro, ele vai ser anormal em mais de 90% dos pacientes e em aproximadamente 75% dos familiares assintomáticos. As anormalidades mais comuns que a gente vai ter: voltagens aumentadas consistentes com hipertrofia do VE, alterações do segmento ST, incluindo inversão acentuada da onda T nas derivações precordiais. Acho que essa alteração foi uma das que eu mais encontrei nos eletros. Sobrecarga atrial esquerda, ondas Q profundas e estreitas, ondas R diminuídas nas derivações precordiais laterais, e os padrões de eletro geralmente são mais frequentemente associados a fenótipos menos graves e cursos cardiovasculares também favoráveis, mas não podem excluir de forma absoluta o risco de morte súbita futura. Tá. Doutor, eu vou ter que ver aqui o eletro, porque não veio aqui nesse slide. Logo em seguida era o slide que a gente ia estar comentando. Aqui eu vou seguir falando da cardiomiopatia, no caso, e da morte súbita. Oi, doutor. Depois a gente mostra os eletros. Tá bom. Bom, ele pode ocorrer em uma grande variedade de idades, mas é mais frequente em adolescentes e adultos jovens entre 30 e 35 anos. O risco de morte súbita estende-se até a meia-idade e é menos comum com pacientes com mais de 20 anos ou mais. E, embora a maioria ocorra em situações de repouso, em atividade física moderada, tais eventos podem estar associados a exercícios físicos vigorosos. Aqui eu coloquei essa tabela que ela mostra os fatores de risco para a morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica. Aqui é mais ou menos para você avaliar a necessidade do paciente colocar o CDI. No caso aqui, por exemplo, marcadores de risco convencionais para prevenção de primária, né? Quando o paciente já tem uma história familiar de morte súbita, devido à cardiomiopatia, síncope recente inexplicada, TV não sustentada múltipla ou repetitiva, resposta hipotensiva ou atenuada ao exercício, hipertrofia massiva do VE com uma parede maior que 30 milímetros e realce tardio com gadolínio extenso difuso, né, na ressonância com contraste. Aqui basta você ter um desses que já vai ser indicativo de você colocar o CDI no paciente. E aí tem a prevenção secundária, né, que é na parada cardíaca, ou TV sustentada. Tem aqueles grupos que são grupos potenciais de alto risco, né, que é aquele paciente que está na fase terminal, que já tem uma fração de ejeção menor que 50%, que tem o aneurisma apical do VE. Esse aneurisma apical do VE a gente vê muito na doença de Chagas, e também em relação à cicatriz miocárdica, e mediadores que vão ser potenciais para a prevenção primária,
que é justamente aquele gradiente do fluxo de saída, quando ele é substancial, mesmo em repouso, maior que 30, quando o paciente ablação septal com álcool, no caso dos infartos, múltiplas mutações sarcoméricas e modificações, aqueles que competem, que têm esportes de competição intensos, têm doença arterial coronariana. Então, assim, essa tabela aqui veio mais ou menos para ser ali um moderador em relação ao CDI. Tá, só rapidinho, galera, só para ficar claro um negócio. Sim, aqui. A ablação septal com álcool não é no caso dos infartos. A ablação septal com álcool é um infarto causado, tá? Porque o que acontece? Quais são as formas de tratamento? Acho que deve falar mais adiante. Sim. O tratamento é justamente você infartar o septo. Sim. Tá? Com álcool, tá bem? Pode passar. Sim. Aí aqui é o que eu mais ou menos falei, se 0 pontos tem uma sobrevida de 95%, intermediário é aquele que fez 1 ponto, uma sobrevida de 23%, e alto, maior ou igual a 2 pontos, tem que ter uma sobrevida de 73%. Então, isso aqui é justamente lá para mediar em relação ao CDI. Se você sabe que o paciente já tem um risco intermediário, já é indicativo de CDI. Aí aqui só reforça o que foi colocado anteriormente. Bom, aqui a gente tem a diferença de parâmetros, né? Isso aqui é bem importante, algumas coisas assim, para a gente estar analisando em relação ao atleta, ao coração do atleta, e de quem tem cardiomiopatia hipertrófica. Essa cardiomiopatia hipertrófica na verdade, essa hipertrofia que acontece no coração do atleta é principalmente em ciclistas e remadores. Então, aqui a gente pode avaliar, por exemplo, o septo. O septo, ele vai ser, no atleta, vai ser menor que 16 milímetros e na cardiomiopatia vai ser maior que 16, tá? Outra coisa aqui, deixa eu colocar aqui os mais importantes. Cavidade do VE, maior que 55 em atleta e na cardiomiopatia, menor que 45. Isso aqui eu vi que é até uma pegadinha de prova, né, que eles colocam esse aumento aqui, porque no atleta tem uma cavidade maior que na cardiomiopatia. E aí você vai analisar a história familiar, no caso o atleta não vai ter essa história familiar de cardiomiopatia, e na cardiomiopatia, claro, já vai ter, né? E aí, descontinuidade, a partir de 3 a 4 semanas, se você acompanhar esse atleta, você vai ver que vai ter uma regressão ali daquela hipertrofia, e já na cardiomiopatia não, vai ter uma persistência. O senhor quer comentar alguma coisa, doutor, aqui? Só acrescentar a relação, né? Septo, parede posterior. Tá bem? Sim. Menor que 1,3 no atleta, maior que 1,3 na hipertrófica, porque geralmente a hipertrófica ela é assimétrica, né? Sim. Pode continuar. Bom, aqui a cardiomiopatia hipertrófica, aqui a gente vai falar um pouquinho da estratégia de rastreamento familiar. Então, aqui, o que eu tenho? Tem aquele paciente que tem a herança familiar, né? Então, você vai estar aconselhando todos os pacientes, todos os portadores daqueles que têm herança familiar, e aí vai se fazer uma análise genética para todos os familiares de primeiro grau, né? Então, aqueles que tiverem alguma alteração genética, você vai dar seguimento com rastreamento de rotina. Qual vai ser esse segmento de rotina? É com eletro e com o eco, né? Então, assim, isso aí é a partir dos 12 anos. Então, assim, dos 12 aos 21 anos, você faz eletro ou eco a cada 12 a 18 meses. E a partir de 21 anos, você faz a cada 5 anos, ou se o paciente apresentar sintomas, tá?
Aí aqui é mais a questão do tratamento, né? Então aqui você tem o paciente com a cardiomiopatia hipertrófica, o paciente que é assintomático, você não precisa tratar, deixa esse paciente sem medicação, tá? E aqueles pacientes que são sintomáticos, aí você pode tratar com beta-bloqueador, verapamil e disopiramiada. Acho que é isso o nome. Que é uma medicação que não tem no Brasil. O beta-bloqueador, no caso, ele vai estar aliviando os sintomas de insuficiência cardíaca, né? Porque ele vai estar diminuindo a frequência cardíaca, né? E a força de contração do VE também, e vai estar aumentando o enchimento ventricular e diminuindo o consumo miocárdico de O2. Então, aí você vai ter o benefício do beta-bloqueador. O verapamil é já mais na questão da melhora dos sintomas e capacidade de exercício físico. Você também, com ele, pode fazer o controle da frequência cardíaca e vai ter aqueles mesmos benefícios no relaxamento e enchimento ventricular, tá? Aí houve uma indagação se você pode usar o verapamil e o beta-bloqueador junto, e não teve, assim, uma evidência que fosse vantajosa essa associação. Muito pelo contrário, pode-se perceber que diminuiu bastante a frequência cardíaca e até mesmo a pressão do paciente. Aí, no caso, você fez a medicação no paciente e mesmo assim ele é refratário à medicação, aí se for obstrutivo, se passa para miectomia septal, alcoolização ou marcapasso. Dos três, a miectomia é a melhor até hoje, porque ela vai diminuir aqueles sintomas, no caso, que são mais graves e que foram ali refratários às próprias medicações. Vai estar reduzindo, assim, aquela obstrução lá no fluxo de saída do VE, né? Que em condições basais ou que o paciente tinha com o exercício fisiológico, no caso, principalmente naqueles pacientes que têm um gradiente com um fluxo na via de saída maior que 50 milímetros. O marcapasso, ele foi o que teve menos benefício consistente de todos eles, e a ablação septal com álcool, né, que você vai ejetar ali de 1 a 3 ml de álcool a 95% em uma artéria coronária perfurante ali, importante, para criar a necrose e o infarto transmural permanente naquela área. E quando não é obstrutivo, tem o transplante cardíaco. Oi, Valéria. Oi, doutor. Deixa eu te fazer é o Francis Wagner, já. Eu fiquei numa curiosidade, na verdade. Aqui fala que o não obstrutivo, eu vou para o transplante cardíaco, certo? Isso. E o obstrutivo eu faço uma miomectomia, por exemplo. Isso. Mas esse que é obstrutivo, eu fazendo esse procedimento, mesmo eu vou conseguir manter esse paciente só no tratamento clínico, ou eu faço isso de resgate para depois evoluir para um transplante? Assim, o que eu vi? A miectomia, Wagner, não, assim, teve um grande, de todos os três, por exemplo, foi o que teve melhor resultado, mas não foi tão bom assim ainda, entendeu? Eu vi que agora eles estão tentando tirar até mais parte do próprio septo ali, para tentar melhorar até mesmo esse tempo para você ir pro transplante cardíaco depois, entendeu? Mas assim, eu acho que uma coisa não desvia da outra, entendeu? Mas a miectomia é que teve o melhor benefício. Eu não li assim mais estudos assim em relação a isso para que eu possa te responder, entendeu? Mas eu imagino que mesmo com a miectomia, se o paciente fez, o paciente continua sintomático, ele vai continuar tomando as medicações. Beleza. E volta, né? Em alguns pacientes que fazem miectomia, volta hipertrofiado. Este é o problema. Né, doutor? Na verdade, é mais paliativo. Assim, o que eu vi?
que o risco de mortalidade também é muito grande na miectomia, né? Então, assim, você só vai fazer a miectomia mesmo quando o paciente está muito sintomático. A alcoolização foi outra coisa, porque também é um procedimento muito arriscado e a meta não chegou nem perto da miectomia. Então, se você for escolher por um procedimento mais invasivo, é muito melhor você escolher a miectomia para o paciente. Quer comentar mais alguma coisa, doutor? Não, pode seguir. Ok. Bom, aqui das restritivas, o que que nós temos? Nós temos a não infiltrativas, as infiltrativas e endomiocárdica. Não infiltrativas, a gente tem a cardiomiopatia idiopática, esclerodermia, cardiomiopatia familiar, pseudoxantoma elástico, cardiomiopatia diabética, cardiomiopatia hipertrófica. As infiltrativas, nós temos amiloidose, sarcoidose, deixa eu ver, acho que a gente vai falar, hemocromatose, doença de Fabry, e endomiocárdica, tem a endomiocardiofibrose, síndrome carcinoide, por radiação também, que está sendo bem comum hoje em dia devido ao tratamento para câncer. E é mais ou menos isso, são muitas, as cardiomiopatias são um mundo. Bom, as cardiomiopatias restritivas são um grupo heterogêneo de doenças caracterizadas por um VE não dilatado, muitas vezes com ejeção preservada, principalmente ali naquela fase inicial. A manifestação predominante é a disfunção diastólica, e nem sempre é uma doença cardíaca isolada, e ela pode ser secundária a outras doenças adquiridas ou genéticas. Bom, você vai ter do diagnóstico a biópsia endomiocárdica, que pode ser muito mais relevante para o diagnóstico de uma causa específica em pacientes com cardiomiopatia restritiva, do que naqueles com cardiomiopatia dilatada ou cardiomiopatia hipertrófica. Ela também pode ser causada por um processo infiltrativo cardíaco sem envolvimento sistêmico ou subclínico de outros órgãos. Bom, a genética da cardiomiopatia restritiva é semelhante à da cardiomiopatia dilatada, em que há uma penetrância reduzida e uma idade variável de início que são frequentemente observadas. Aqui, a gente, como eu falei anteriormente, a cardiopatia idiopática, antes você tinha muitos casos de cardiopatia idiopática, mas hoje em dia está sendo bem mais raro esse diagnóstico, justamente porque você já se conhece muito melhor essas cardiomiopatias. Então, assim, a idiopática, ela é rara, e a maior série de adultos que já teve, que foi estudado, apenas 91 casos foram observados ao longo de um período de 17 anos. Sintomas inespecíficos, a pessoa apresenta sintomas inespecíficos que refletem a presença de insuficiência cardíaca. Tem uma idade média ali, que vai de mais ou menos no momento diagnóstico de 68 anos. A queixa principal vai ser a dispneia. Também pode ocorrer edema em cerca de metade dos pacientes, tem palpitações, fadiga e ortopneia de 23% a 33% dos pacientes. No exame físico, você vê uma insuficiência cardíaca biventricular, uma distensão venosa jugular, que pode ter ascite e edema, já nos casos mais avançados. A FA também é comum, os sopros são infrequentes e tem ali um eletrocardiograma que tem uma voltagem normal. A minoria tem algum atraso na condução atrioventricular. Assim, essa que é a grande dificuldade dessas cardiomiopatias restritivas, que no caso é idiopática, né? Porque você não vai ter, assim, você vai pedir o eletro do paciente e não vai ter alteração ali naquele eletro.
Aqui eu coloquei um eletro que mostra um aumento aí biatrial e ventrículos, no caso, os átrios estão dilatados, mas os ventrículos não. E aí, geralmente, tem uma fração de ejeção preservada, e também a espessura ali da parede vai estar mais preservada. É um eco, tá, doutora? Isso, não é? O que foi que eu falei, doutor? Eletro. Ah, tá. Não, o eletro era antes. Tá. Enfim, um eco. Aí aqui a grande questão é em relação ao cateterismo cardíaco, né? Fazer ou não nesses pacientes. Bom, não tem, assim, indicação de se fazer o cateterismo cardíaco, faz-se naqueles pacientes que são mais idosos e que você tem alguma suspeita de alguma lesão ali das artérias, mas, no geral, você não pede. Os cateterismos cardíacos que foram solicitados só avaliaram que um aumento nas pressões de enchimento de VD e VE. As biópsias endomiocárdicas tiveram achados inespecíficos, como hipertrofia de miócitos, fibrose intersticial e, não raro, fibrose do endocárdio. A maioria das mortes, elas estão associadas às causas não cardíacas, que é súbitas ou secundárias à insuficiência cardíaca. Bom, isso aqui eu achei assim bem... Porque o que acontece? A maioria dos pacientes que são identificados com a cardiomiopatia restritiva idiopática já são pacientes ali com 65, 60, com mais de 60 anos. Então, assim, geralmente, a causa de morte que eles associam não são a causas cardíacas. O diagnóstico diferencial que você deve fazer com amiloidose ou pericardite não constritiva. Eu vi que com pericardite é bem mais difícil você fazer esse diagnóstico diferencial, mas com a amiloidose já é mais fácil ali com a biópsia. E o tratamento é limitado à insuficiência cardíaca e, em alguns casos, transplante cardíaco. Mas, no caso, às vezes o paciente é muito idoso e aí nem tem essa chance de tentar aqui, de entrar na lista para transplante cardíaco. Aqui eu coloquei essa tabelinha aqui mais para a gente ver, no caso, o paciente que tem insuficiência cardíaca e que tem uma fração de ejeção preservada. Aí aqui a gente tem, mais sobre o que a gente está falando agora, né? As cardiomiopatias restritiva, infiltrativa, de depósito, com fração de ejeção preservada e espessura normal das paredes do ventrículo. A gente tem a restritiva, aumento biatrial. Aí aqui embaixo tem as subdivisões, né? Endomiocardiofibrose, hemocomatose, idiopática. E aqui do outro lado da restritiva, a gente tem a doença de Fabry, de depósito e amiloidose, que são as cardiopatias que a gente vai estar vendo ao longo da aula. Bom, a gente vai chegar agora aqui na amiloidose cardíaca. Bom, a cardiomiopatia é uma cardiopatia infiltrativa, que em algumas formas está associada a um componente tóxico. O amiloide, no caso, é um material proteico derivado de produtos mal dobrados e de uma variedade de proteínas precursoras. Esse nome amiloide veio até porque da amida, mas depois percebeu-se que era uma proteína, mas mesmo assim continuou o mesmo nome. Então, assim, os órgãos mais acometidos nessa amiloidose são justamente o rim e o coração. No diagnóstico, numa fase inicial, você tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou leve disfunção, os átrios estão muito dilatados, você pode ter uma hepatopatia, um acometimento ali do nervo periférico e síndrome nefrótica. Tá. Aí aqui eu coloquei mais essas imagens aqui para ilustrar um pouquinho mais, porque o que acontece? As proteínas, elas são produzidas em qualquer parte, não se sabe direito onde elas são produzidas, mas elas são produzidas normalmente. Então, assim, elas são enroladas de forma tridimensional, que é o que a gente pode ver nessa imagem aqui à direita.
E assim elas vão exercendo sua função. Com a amiloidose, esse entrelaçado aqui dessas proteínas, esse enrolar, ela não acontece. E aí ela fica, vai se agregar de outra forma e vai formar uma rede de proteína e vai acabar se depositando no coração, que fica mais ou menos assim. Era para ela ficar toda enroladinha e acaba ficando desta forma. E aí, a partir do momento que essa rede de proteínas ela vai se depositar no coração, ela vai fazer uma rede que vai dificultar o relaxamento do coração. Então, aqui está mostrando a proteína, no caso, como que ela tem que ficar toda enroladinha. E aí, aqui, no caso, é a proteína mal plegada que eles colocam. E as fibrilas de amiloides que vão ser depositadas em qualquer parte do corpo. Bom, essa parte aqui é bem mais complexa. Aqui são os tipos de amiloidose. Doutor, uma pergunta, o senhor já teve algum paciente com diagnóstico de amiloidose? Um caso. Confirmado. Eu já peguei alguns suspeitos, mas confirmado um caso. E era uma primária, se não me engano. A gente teve recentemente no site uma senil, mas eu não sei, a Luciana até coletou material dela, de SWAB, tudo mandou, mas acho que não teve resultado ainda, teve porque a paciente é meio rebelde. Entendi. Bom, mas por que é muito importante a gente falar de amiloidose? Justamente porque é bem complexo, assim, tanto fazer o diagnóstico, quanto fechar o diagnóstico depois, dar seguimento para esses pacientes. E aí a gente tem 6 tipos de amiloidose, que eu vou estar falando agora, que são as mais importantes no caso, que é essa AL, que é a primária, tem a familiar, tem a sistêmica senil, tem a atrial isolada e tem essa amiloidose secundária. Bom, aqui nessa AL, ela é formada por cadeias leves anômalas. Geralmente, a paciente tem idade ali maior que 50 anos e envolve todos os órgãos praticamente, menos o sistema nervoso central. E o coração é o mais envolvido nessa amiloidose. A sobrevida de não cardíaco, no caso, é de 24 meses e menos de 9 meses quando o paciente tem insuficiência cardíaca, e o tratamento vai ser quimioterapia dirigida aos plasmócitos. Bom, aí tem a familiar, que é a TTR mutante. Bom, essa familiar, eu vou até estar exemplificando melhor mais lá na frente, ela tem uma transterritina, que ela é produzida, na verdade, ela é produzida no fígado e tem uma função de transportar tanto tiroxina como retinol, que é a vitamina A. Aí, essa amiloidose, que é a familiar, ela vai estar se subdividindo na hereditária ou mutante, ou então na senil ou selvagem. Aí a gente tem aqui, olha, a mutante, geralmente o início é de 20 a 70 anos, parcialmente dependente de mutação. Aqui, os órgãos envolvidos geralmente já têm neuropatia periférica e autonômica, e envolve também o coração. Aí, a sobrevida é de 7 a 10 anos para neuropatia. Tem como tratamento o transplante hepáticos, investigações para estabilização ali da TTR, que é a tafamidis, porque assim, o que eu vi que essa tafamidis nem foi liberada ainda para tratar a amiloidose, esse tipo de amiloidose, trata outras doenças, está liberado pelo governo para tratar outras doenças, mas não essa. E que, no caso,
outras ações que vão suprimir, né, essa TTR. A amiloidose sistêmica senil, né, tem início a partir dos 70 anos, o órgão mais envolvido é o coração, a sobrevida de tratamento é de 5 a 7 anos, e o tratamento também é igual ao da anterior. Aí tem a amiloidose atrial isolada, que eu vi que não, os livros nem falam tanto dela assim, e tem essa AA, que é a amiloidose secundária, que ela vai acometer principalmente o rim e o coração, né? Então, tem um início aqui desde a adolescência, depende também de uma condição inflamatória subjacente, e o tratamento é só o tratamento da condição inflamatória subjacente, tem uma média de sobrevida de mais de 10 anos. Quer falar alguma coisa aqui, doutor? Não, pode passar. Então, assim, tem-se alguns sintomas devido a essa amiloidose cardíaca, que a gente divide em precoce e tardio. Então, assim, tem a estenose aórtica, que pode ser decorrente da deposição ali dos amiloides na própria aorta. E tem a fibrilação atrial, que no caso vai ser uma consequência de disfunção diastólica e aumento dos átrios, ou da própria deposição ali nos átrios, taquiarritmias ventriculares, bloqueio atrioventricular e síncopes. Já tardio, você geralmente tem uma fração de ejeção preservada que pode evoluir depois para uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Bom, a amiloidose AL é a que é mais conhecida. Geralmente, essa AL ela é produzida na medula óssea, ela podendo se sobrepor a esse ou ser tratada com medicamentos similares, e tem uma manifestação clínica marcante, que é uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva. Tá? Aí eu coloquei essa imagem que tem características, né? No caso, essa face mais purpúrica aqui, periorbitária, é uma característica da amiloidose, né? Tem essa... acho que são púrpuras, acho que eu posso até falar isso, púrpuras, assim, periorbitárias, e tem a macroglossia, também, que você pode encontrar nesses pacientes. E aqui tem um eletro, né? Esses eletros geralmente são de baixa voltagem, pode ser eletros que mostram área isquêmica, onda T invertida, tem eletros que mostram FA também. E é mais ou menos isso que esse aqui quer mostrar, mas acho que a parte aqui da baixa voltagem aqui nessa... Tem alguma coisa, doutor, que o senhor queria comentar nesse eletro? Só em relação às zonas inativas, né? Isso. Você tem zona nativa inferior e zona nativa septal aqui, ó. Anteroseptal, pegando ela em V4 aparece. Então, lembra que a gente falou lá do eletro no caso clínico de sexta-feira, né? Que é muito difícil você pegar zona nativa anterior e inferior ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, isso aqui já demonstra um sinal de gravidade. Sim. Aí aqui tem o eco, né? O eco mostrando ali o aumento dos átrios, ali um pouco aumento da parede também. Acho que esse aqui é mais isso, assim. Tem até um pouco de derrame pericárdico aqui, né? E chama atenção a coloração, né? Isso, justamente, a coloração. Esqueci desse detalhe, mas a coloração é algo... bem realçado, né? A gente vê um aspecto bem granulomatoso, bem realçado, que lembra o amido, né?
Que no eco lembra o amido. Sim. Bom, aí aqui tem a amiloidose familiar e senil. Bom, a amiloidose familiar é uma doença autossômica dominante que tem uma penetrância relativamente alta. Deve-se justamente a essa mutação pontual, né, que ocorre lá na TTR proteína, que é produzida lá no fígado, que é a transterrina, né, trans de transportador, que é codificada pelo gene TTR, ela se subdivide em hereditária ou mutante e senil ou selvagem. Isso aí foi o que eu já expliquei anteriormente. A TTR selvagem também é amiloidogênica e ocasionalmente causa uma doença denominada de ASS, que é justamente lá a selvagem. E essa ASS ela tende a ocorrer a partir do extremo da 7ª década de vida em diante, com uma relação homem-mulher de 20:1. A ASS também caracteriza-se por uma falência biventricular progressiva, sem neuropatia associada. Aí aqui tem uma divisãozinha que é justamente para a gente pensar quando a gente receber os pacientes com a hipertrofia, né? Como é que a gente vai estar olhando para esses pacientes? Assim, paciente que tem um diagnóstico mais tardio, com mais de 60 anos, que tem pouca hipertrofia no VE, mostrada no eletro, que tem bloqueios atrioventriculares de FA, que tem derrame pericárdico, a gente vai estar associando mais a amiloidose, que é a cardiomiopatia hipertrófica, né? Comparando, porque eu falei inicialmente que a gente faz esse diagnóstico diferencial aí entre a hipertrófica e a amiloidose. Bom, aqui tem uma comparação justamente entre a amiloidose do tipo selvagem e hereditária. Bom, o início dos sintomas na selvagem geralmente ocorre com mais de 60 anos, uma média de 75 anos. Tem uma, aqui na hereditária, já tem uma variável dependendo da mutação, que pode ir de 30 a 80 anos. O TTR genótipo é normal na selvagem, não tem a mutação, e na hereditária já vai ser anormal, tem a mutação presente. Isso aqui vai ser importante depois, lá para a gente dar o tratamento do paciente. O padrão de herança sem hereditariedade conhecida, na tipo selvagem, e na hereditária autossômica dominante. E aí, principais características já de acordo com a região geográfica. Selvagem, sem diferenças geográficas significativas, e aqui na hereditária já tem diversas. Na prevalência, na selvagem, já tem até 25% de depósitos na TTR selvagem em autópsias, né, que foram avaliados. 13% de internados já tinham com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, com uma parede de espessura de mais de 12 milímetros. De 6% a 16% dos subestimados a troca de válvula aórtica e uma estimativa de 1% a 3% com mais de 75 anos. Aí aqui, na hereditária, né, no caso já tem essa VAL, eu não sei nem como é que fala, não sei, VAL 122 já são de 3,4% nos afro-americanos, e nesse THR 60, 1% na República da Irlanda. E aqui a mediana de sobrevida é na selvagem 3,5 anos e na hereditária de 2,5 anos. Bom, aqui eu coloquei essa daqui para a gente ter uma visão geral da amiloidose, que ela pode ir para qualquer parte do corpo, né? Tanto no cérebro ter manifestações sistêmicas, para o rim, também tem
é bem interessante você analisar o paciente quando chegar, tem a cardiomiopatia e tem a síndrome do túnel do carpo também. É bem relevante essa síndrome do túnel do carpo nesses pacientes, na hora de dar o diagnóstico diferencial ali. Tem manifestações oculares, cardiovasculares, do trato gastrointestinal e neuropatias. Bom, aqui a gente tem a imagem da ressonância, né, na cardiomiopatia amiloide, e aqui o que ele quer mostrar é aqui a penetração, né, aqui do lado direito na parede. Acho que aumento do septo. Quer mostrar mais alguma coisa, doutor? Não, isso mesmo. Bom, passando para cá. Bom, aqui, no caso, é a cintilografia, né, com pirofosfato, que é o radiotraçador. Então, assim, caso o paciente tenha amiloidose, esse radiotraçador, ele vai se impregnar nas fibras amiloides e vai brilhar, fazer o coração brilhar, no caso, como aqui do lado, né? Então, você, quando fizer a cintilografia, você vai estar comparando o coração com a costela. E aí, se o coração ficar mais escuro com a costela, é porque está impregnado. Aqui a gente vê, né, que o coração está mais escuro que a costela, e aqui acabou que teve a fluorescência no coração, né? Aí aqui você vai dividir, olha, por exemplo, quando o paciente da TTR tem uma... Não, calma aí. Quando tem uma alta captação, é essa TTR. Quando ela tem uma baixa captação, é a AL. Isso aqui é muito bom para diferenciar as duas. Assim, depois que você faz a cintilografia pela captação, você consegue descartar. Você sabe que o paciente tem amiloidose, aí você quer saber qual é a amiloidose. Aí, na hora para fazer a diferenciação, você consegue pela captação no exame. Aí, aqui tem o fluxograma. Bom, aqui eu tenho o paciente com suspeita clínica de amiloidose, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai solicitar, né? Ai, até me perdi aqui. Você vai solicitar a imunofixação, no caso, para as dosagens de cadeias leves, né? E aí você vai ter a presença quando você tem aqui, você analisa a presença do pico monoclonal. Se tem o pico, aí você vai para a parte do aspirado, você vai solicitar um aspirado de gordura ou da glândula salivar, e aí mais a confirmação histológica da amiloidose. Se você não tiver essa confirmação, você vem aqui para a suspeita clínica persistente. Você não tem a confirmação histológica, mas você continua suspeitando. Aí você vem aqui para a biópsia endomiocárdica, tá? Se você tem a confirmação histológica, mais os achados característicos de eco e ressonância, mais a amiloidose cardíaca confirmada, aí você já confirma o subtipo da amiloidose. Né? Quando você não tem essa presença desse pico monoclonal, aí você vai lá para a cintilografia, que lá na cintilografia, pelo realce, aí você vai saber se é uma hereditária ou é uma senil. Deu mais ou menos para entender? É porque é muito complicado esse assunto. Mas está dando para vocês entenderem? Então estamos especialistas em amiloidose. Bom, aí aqui é mais ou menos o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca relacionada à amiloidose. Bom, aqui eu coloquei os diuréticos, né? Que praticamente os diuréticos ali vão constituir a base do tratamento. Digitálicos não são assim recomendados porque tem uma predisposição à intoxicação digitálica, deve ser utilizado com extrema cautela. Os inibidores de ECA, eu também vi que não tem assim
grandes estudos que comprovam, assim, os efeitos. Os beta-bloqueadores de canal de cálcio também não utilizar, porque eles podem até mesmo piorar o quadro clínico. Beta-bloqueadores também não foi visto benefício. Você só vai usar mesmo se for para fazer o controle ali da frequência cardíaca. A amiodarona foi o antiarrítmico que mais teve evidência, assim, naqueles pacientes que têm fibrilação. E os anticoagulantes, né? Você vai entrar com anticoagulante para o paciente, você não precisa fazer o chá de Schwarz para esse paciente, é obrigatório o uso de anticoagulantes. Doutor? Oi? Tá me ouvindo? Perfeitamente. E no caso, só uma dúvida, e no caso de não ter FA, também entra com anticoagulante? Sim, tem que... Olha, porque o que eles colocam é que se o paciente tem FA e tem amiloidose, você tem que entrar. Agora, se não tiver, eu não vi indicação. Se tiver aumento atrial, tem indicação. Se tiver aumento, mas porque aí vai ter estase atrial lá. É 2B. Entendi. Tá bom, obrigada. Se tiver o aumento atrial, entra só com anticoagulante. Com antiarrítmico, não, né? Isso, só anticoagulante. Beleza. Aí, doutor, deixa eu só... O que acontece? Eu fiz essa aula aqui e eu tinha colocado a parte de Chagas, né? E tinha ficado muito